Bom, olá pessoal, quem vos fala é o Cabo Braga. Estamos aqui novamente para mais uma aula de instrução militar. Para esta aula, vamos mudar aqui um pouco o cenário, fugir um pouco o enfoque da, da discussão sobre disciplina e hierarquia, né? E vamos entrar aqui no enfoque principal de Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então vamos lá. É uma aula que vai demandar um pouco mais de estudo, né, de atenção de vocês. É uma área que muitos de vocês não ainda dominam, porém, tenho certeza que muitos não dominam, porém, com esta aula aqui vão esclarecer muitos direitos acerca que vocês com certeza não sabiam. Então vamos lá, aula 5 de instrução militar, a primeira da quarta etapa, né? Primeiro CPMGF, primeiro ensino médio, com a novidade agora do Coronel Salles, que é o nosso coordenador de série e também o comandante do corpo de alunos, certo? E quem vos fala, o Cabo Braga. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, famoso ECA. Nesta aula, teremos a introdução, iremos abordar sua origem, características gerais do ECA, alguns direitos fundamentais, aplicação do ECA na educação, direitos e deveres. Introdução. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas que traz a doutrina da proteção integral dos direitos da criança, colocando a criança e um adolescente como sujeito de direito com proteção de garantias específicas. O Estado brasileiro considera crianças e indivíduos com até 12 anos de idade incompletos e adolescentes que tenham entre 12 e 18 anos incompletos. Além de estabelecer os direitos e deveres das crianças e adolescentes, o ECA é uma norma de ordenamento jurídico brasileiro que dispõe sobre os deveres do Estado e dos cidadãos responsáveis pelas pessoas com até 18 anos incompletos. Pessoal, o ECA, ele, ele é a garantia, né, ele é a garantia de que os direitos dos menores de idade, né, menor de idade, muita gente fala de menor que é errado, mas são menores de idade, é, que sejam respeitados tanto direitos fundamentais, um conjunto de normas jurídicas, né? Ou seja, é interessante vocês como cidadãos em formação, vocês conhecerem ter uma noção mais ou menos boa, porque, como havia dito em outras passagens, que a instrução militar é transmissão de conhecimento. E nada melhor que essa transmissão de conhecimento específico dessa lei que tanto interessa a vocês, que em um determinado momento vocês vão se deparar e vão se lembrar dessa aula pelo não só até os 18 anos, mas também futuramente serão pais, serão mães. E se continuar essa lei em vigor, vocês daqui então já vão ter uma boa noção já. Origem. De onde veio o Estatuto da Criança e do Adolescente? Aqui eu não vou aprofundar muito na prova não, mas eu trouxe para vocês terem uma noção de onde nasceu o ECA, como é uma evolução já tem algum tempo já, né, no caso 30 anos, e ele é tão forte hoje porque é uma lei muito boa, é uma lei que veio para derrubar o antigo Código de Menores, que era resquício da ditadura militar. Instituído pela Lei 8.069, 13 de julho de 90, durante o governo de Fernando Collor, né? O projeto de lei de Estatuto da Criança e do Adolescente é de autoria do Congresso Nacional. O ECA surgiu a partir da necessidade de acabar, como eu já havia dito, resquícios de autoritarismo no regime militar. Portanto, tinha como objetivo acabar com o Código de Menores, que havia sido elaborado
durante a ditadura. É aquela antiga FEBEM, né? Que o pessoal chamava de... Tratavam os menores infratores, até então tratavam como mirim. Muito típico, termo muito típico quando eu era criança, né, que eu tenho 35, eu sou de 85. Eu me lembro muito bem desse termo. Ele era muito usado, muito difundido aos menores infratores, que até então era considerado crime, eles eram tratados como criminosos, que eu vou explicar a diferença já já, beleza? Vamos aqui para a próxima página. Características gerais do ECA. Bom, como havia dito anteriormente, representando a ruptura com o velho paradigma do Código de Menores. O ECA possibilitou a criação de mecanismos de proteção nas áreas da educação, saúde, trabalho e assistência social. Além disso, estabeleceu o fim da aplicação de punições para adolescentes, passando a tratá-los como medidas de proteção em caso de desvio de conduta e como medidas socioeducativas em caso de atos infracionais. Seguinte, um menor, quando o indivíduo é menor de idade, até os 18 anos incompletos, ele não comete crime nem contravenção penal. Ele comete atos infracionais. É uma maneira de, apesar de, tipo assim, digamos assim, 157, assalto à mão armada, é crime tipificado no CPB, Código Penal Brasileiro, né? E um menor de idade ele vinha cometer a mesma ilicitude, né, ato ilícito, ele não pode ser tratado e nem deve ser tratado como criminoso, porque um menor de idade não comete crime, ele comete ato infracional. Existe um código à parte, certo? Existe um código à parte na questão do ECA, ele não vai se aprofundar, mas existem praticamente todos os crimes que existem no Código Penal brasileiro, mas que as penas não podem ultrapassar, no caso da pena, até estou falando assim meio equivocado, no caso, a sanção aplicada como medida educativa não pode passar de 2 anos de recolhimento. Até isso muda. É recolhimento que chama, não reclusão. Ou seja, é muito específico, ele é muito cuidadoso, digamos assim, trazendo para a seara policial. No caso de flagrar um menor cometendo um ato ilícito, né, tipificado em lei, você não pode levá-lo no xadrez, como é chamado, né? Você tem que levar ele na frente, né? Tem que ver a questão que existe a súmula vinculante do STF, que tem que justificar o uso da algema, né? E tem que ver se precisa ou não usar algema no menor de idade, direito da imagem preservada, você não pode bater foto, expor a situação de vexatória, é toda uma questão, né? Vale salientar que para os adultos acima de 18 anos, como havia dito, existem as contravenções penais, que são atos ilícitos de menor potencial. Exemplo disso, a jogatina. Se você for flagrado dentro de um bingo clandestino, não é crime, é contravenção penal. São crimes de menores potenciais, ele vai se chamar de contraventor penal. E os crimes de ato ilícito de maior potencial não, são chamados de crime, que eu esqueci de colocar aqui, mas já estou falando. No caso, o indivíduo é chamado de criminoso. Mas agora, no caso, para as crianças e adolescentes, temos atos infracionais. Seja se a criança ou adolescente não comete contravenções ou crimes, mas sim atos infracionais. Nesse caso, será chamado de infrator. No caso, menor infrator. Essa aula aqui vai demorar um pouco mais, viu, pessoal? É muito específica ela. E eu vou abordar aqui ao máximo aqui, vou transmitir ao máximo os conhecimentos que eu tenho da área policial para trazer nessa aula. Bem, pessoal, direitos fundamentais do ECA. O que seria esses direitos fundamentais? É a coisa mais basilar que tem de
trazer os direitos mesmo, aquele que não era nem para falar, mas que era para ser uma coisa já normal, mas a lei, ela mesmo assim, ela trata de trazer à tona. Por quê? Porque são direitos que não podem ser violados de forma nenhuma. Direito nenhum pode ser violado. Mas esse daqui especificamente, como direito à vida e à saúde, não era nem para estar tipificado, não era nem para estar escrito. Porém, ele teve, de acordo com a necessidade que houve do erro que havia do Código de Menores, que ele era bastante rigoroso, teve que trazer isso aqui à tona. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Aqui vale para o Estado e aqui vale para os pais também, né, de sociedade, no caso. Direito à liberdade e respeito à dignidade. Inclusive que existe um artigo que muitos pais, né, já vim responder, esqueci qual o artigo, que colocar o filho em situação vexatória, ele responde criminalmente. Né? Aí ele responde pelo ECA. Né? Os maiores de idade, eles respondem também pelo ECA. Existe o Código Penal Brasileiro, né? O CPB, existe, no caso, na Maria da Penha, existe também o ECA, certo? Código Trânsito Brasileiro também, né? No caso, na direção perigosa. Então, a criança e adolescente tem direito à liberdade, respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e na leis. Direito à convivência familiar e comunitária. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta assegurada em convívio familiar e comunitária, em ambiente que garante seu desenvolvimento integral. Aplicação do ECA na educação. Aqui é a parte mais importante da nossa aula, viu? O artigo 53 do ECA nos diz: a criança e adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se. Vamos dar um ponto aqui. Os pais não tendo condições para arcar, uma vez não tendo condições para pagar um estudo particular, no colégio particular, os pais são obrigados, por lei, onde é que entra o ECA, né, obrigando por lei de matricular numa instituição pública, né, e é onde o ECA também lá na frente vai dizer que o poder público ele tem por obrigação de apresentar, criar vagas, dar um jeito de matricular o filho, né, no caso da criança, num colégio mais próximo dela, que seja melhor. Para efeito de saber, existem três competências, né? Existem três competências nas esferas civis. No caso do âmbito da prefeitura, ela é responsável, a Constituição ela deixa bem claro isso aí, ela é responsável pelo ensino fundamental, né? No ensino fundamental um e 2, né? Ou seja, do primeiro aninho até o nono ano. Até o nono ano. E no caso o governo estadual, né, ele tem por obrigação, em lei, de do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. E o governo federal, o ensino superior. No colégio da polícia, especificamente, nós vemos que existe o ensino fundamental e médio. É exceção, porque é um convênio criado com o Estado e a Prefeitura. Nesse caso, o Estado, o governo do Estado do Ceará, ele
ele, ele engloba tudo, pela filosofia, até nisso vocês são contemplados, que a maioria de vocês vem do fundamental, do fundamental 1. Ou seja, por conta da filosofia militar, é interessante que obtenha-se o aluno desde do começo, que aí sim já vem implantando uma disciplina lá quando é criança, que é a formação do caráter da pessoa, ela vai, segundo os estudiosos, até os 7, 8 anos, né? Com exceção agora que foi criado lá em Maracanã, que abrange o ensino médio. Aí sim, lá como era um colégio em andamento, e com a competência do Estado é o ensino médio, aproveitaram lá as estruturas, por isso que foi criado só o ensino médio, no caso. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Acesso e permanência. O que quer dizer isso aí, pessoal? Isso quer dizer que todos os alunos, independente de gênero, condição física, o que quer dizer? Se o aluno for acometido de alguma doença que lhe impeça de locomover igual aos outros, o colégio terá de arcar com. Daí a gente tem que dar um jeito, por lei, o colégio, a Secretaria de Educação, ele vai ter que dar um jeito de criar acesso igual aos demais. Mental, se for acometido de alguma doença mental, precisar de um ledor, né, no caso, né, porque é alguém que leia, que acompanhe, né, mental, cor e situação social devem ter acesso ao ensino de forma igualitária e que seja eficaz para a sua aprendizagem. Outra questão, o SOEP. O SOEP não é só atendimento psicológico, é atendimento social. Existem duas assistentes sociais lá. Nem toda demanda ela é psicológica, tá? É uma demanda social. Tipo, um aluno está sem condição, sei lá, de ir ao colégio e chega ao conhecimento, o colégio vai ter que dar uma condição de assistir o aluno. Tá entendendo? Olha o quanto é interessante você saber sobre o ECA. Né? Por isso que foi decidido trazer esse assunto para vocês. Direito de ser respeitado por seus educadores. Muito importante também. Assim como os alunos, assim como os alunos devem respeitar seus professores, eles também devem respeitar os alunos. É recíproco, né? A relação. Caso o educador seja grosseiro ou agressivo com algum aluno, este deve avisar seus pais e a coordenação da escola. Bem, digamos assim que o professor falta-lhes com respeito, né? E vocês vão reivindicar o direito de vocês. O aluno, em vez de chegar e dizer, oh, professor falta com respeito. Não, segundo o artigo 53 do ECA, é um direito fundamental. Olha a diferença. Ou seja, vocês têm que ser sabedores dos direitos de vocês. Assim como vocês têm o dever de não faltar com respeito. Né? Ainda mais em colégios cívico-militares. Né? No caso no monitor que está cobrando ali diretamente, às vezes os ânimos ficam um pouco acirrados por conta da cobrança. E pode acontecer do aluno querer faltar com respeito com o monitor, ou com o professor, ou com um funcionário terceirizado. Não pode. Tá? Já vamos aqui com mais de 18 minutos de aula, mas é importante essa aula, viu pessoal? Vamos lá, continuando. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. No caso, o que é? Vocês recebem a prova, que acontece muito, eu vejo. E, não concordo, monitor, com a nota, entre comigo, o que eu falo, tento falar com o professor, e batendo o pé no chão dizendo que está certo. Vocês podem estar indo na secretaria com o responsável, já que são menores de idade, e está fazendo requerimento que aí o professor será obrigado a revisar a nota, ok? Inclusive com a correção. Se o aluno acredita que algo não é justo de forma se o aluno acredita que algo não é justo ou que alguma coisa de errado está acontecendo com relação à sua nota e método de avaliação, ele tem o direito de questionar oficialmente para as autoridades da escola. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Aqui eu já vejo lá no colégio com o que? O Grêmio. É saudável para um país que estudantes se reúnem
para trocar ideias, conhecimentos e experiências. O aluno está livre para participar ou se inscrever em qualquer entidade que esteja disponível para ele. Acesso à escola pública gratuita próximo de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de educação básica. Nesse caso aqui não se aplica ao colégio da polícia, porque lá o ingresso é aí onde é que tem uma legislação própria. O colégio, por ser um colégio cívico militar, tem que ser por concurso, né? Mas é interessante vocês saberem, caso a família não tenha direito para arcar com as despesas de uma escola particular, como havia dito, a obrigação de matricular o aluno em uma escola pública, de igual forma, é obrigação do município ou estado certificar que existe uma escola gratuita perto de sua residência, assim como uma vaga para o estudo estudar lá. Olha só, a lei, ela tanto entra na seara familiar, né, social, dizendo que a família é obrigada a matricular um filho numa instituição de ensino, seja ela particular ou pública, e também obriga o Estado a dar melhores condições para os pais e, obviamente, ao aluno, de poder estudar no colégio mais próximo da sua escola. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar de definições das propostas educacionais. Entramos aqui nas considerações finais, pessoal. Pessoal, é o seguinte, apesar da aula estar aqui um pouco extensa, mas ela é muito importante que você dê uma estudada melhor nessa aula. Faça um exercício, certo? A prova vai ser em cima do exercício, né? Eu estou trazendo aqui uma explanação bem abrangente, mas eu resumi a prova no exercício. Então, não se preocupem, certo? Vai ter o exercício antes da prova. E estudem. Isso é para a vida de vocês. Transmissão de conhecimento específico. Trouxe conhecimentos empíricos da minha vida policial, de uma vida de um policial em si, não falo da minha, mas a vida de um policial. Trouxe muita carga de informação que é muito grande conhecimento. Então, absorvam. Não vejam só como nota para a prova, que isso é consequência, ok? Estamos aqui na consideração final da nossa aula, que essa aula deu um pouquinho de trabalho para fazer, ela teve um estudozinho mais apurado, mas é tudo melhor eu trago para vocês, o colégio aí traz para vocês. Como dito na primeira aula, instruir é transmitir conhecimentos, sejam teóricos ou empíricos, e que nessa aula fugimos um pouco do cenário cotidiano das aulas de ordem unida, né? É o que eu sempre venho dizendo. Eu tento fugir sempre que eu posso, tentar fugir um pouco desse cenário de estar vinculado à unidade. Olha como é importante a instrução militar, ela aborda tudo que na parte de cidadania e disciplina, né? Apesar de eu ter dito que fugir um pouco da seara da disciplina, mas o cumprimento da lei, o ordenamento jurídico da lei, é a própria disciplina aplicada no nosso dia. Então, pessoal, aproveitem, alunos como vocês são, do colégio bom que vocês estão. Enfim, foi trazido para vocês informações valiosas acerca dos seus direitos fundamentais na condição de adolescente de vocês. Por isso, valorize essa aula e leve com vocês para a vida toda, ok? Dado por encerrado aqui mais uma aula, a mais extensa desde o começo que tivemos, mas creio eu que seja uma das mais importantes, ok? Até a próxima, valeu!